Fala, meus batedores de escanteio, tudo bem com vocês, gente? Vocês já sabem, aqui quem fala é o Vini e hoje eu vim falar de Francisco Gento, o homem que mais ganhou Champions Leagues na história do mundo e que jogou naquele Real Madrid junto com o Di Stéfano, junto com o Puskás e que era um baita jogador. Então, bora pro vídeo. Francisco Gento Lopes, também conhecido como Paco Gento, tinha o apelido de La Galena del Cantábrico, que pode ser traduzido como a Tempestade do Cantábrico. Isso porque ele tinha uma velocidade absurda, que era o seu principal fundamento, além de controle de bola muito afinado e uma distribuição de jogo majestosa. Essa velocidade dele, inclusive, ficou muito famosa, sendo conhecido por muitos anos como o ponta mais rápido da história do futebol. Inclusive, diz a lenda que em muitos lances, os companheiros de Real Madrid do Gento não conseguiam acompanhar a velocidade que ele impunha em algumas jogadas. Vale dizer que ele não começou a carreira dele lá no Real Madrid. Na verdade, ele começou no SD Nueva Montaña, que foi onde ele treinava futebol e também treinava atletismo, que talvez tenha contribuído para essa velocidade absolutamente avassaladora que ele tinha. Mas depois disso ele foi parar lá no Rayo Calábrico, que é uma filial do Racing Santander, um clube de um certo nome na Espanha, e na temporada de 1952-1953 ele estreou na La Liga com o Racing Santander e jogou somente 10 jogos, porém o potencial do jovem despertou o interesse do Real Madrid, que comprou ele e transformou ele em um dos seus principais jogadores durante 18 anos de história. Bom, chegando ao Real Madrid em 1953, ele vive logo de cara a sua fase mais vitoriosa no futebol, isso porque ele fez parte daquele time magnífico que foi simplesmente pentacampeão da Champions League. Pois é, entre 1956 e 1960 o Real Madrid ganhou todas as primeiras edições da história da Champions League. O Real Madrid, que além do Gento tinha jogadores muito conhecidos como o Puskás, o Di Stéfano, o Copa durante os 3 primeiros títulos e o Héctor Rial. Inclusive foi nessa fase de dominância lá em 1960 que o Gento e o Real Madrid venceram em cima do Peñarol a primeira edição da Copa Intercontinental, que é meio que a primeira versão do Mundial, que alguns consideram Mundial, alguns não consideram. Fica aí da sua opinião se você quer descreditar ou não alguns clubes brasileiros, né? Mas além de tudo isso, eles também guardaram 4 La Ligas nessa época, coroando que talvez tenha sido o período mais vitorioso da história de qualquer clube na Terra, absurdamente dominante. Bom, depois dessa geração de ouro do Penta seguido da Champions, o Real Madrid continuou um time bastante competitivo, mas ele caiu de rendimento a nível europeu. Isso porque de 61 até 65 ele ganha todas as La Ligas, o que classifica ele para jogar a Champions League. Mas nesse período ele não ganha mais nenhuma Liga dos Campeões, o que causa uma certa instabilidade no clube. Em 62 ele chega à final da Champions League, é verdade, mas ele perde para o Benfica do Eusébio de 5-3. Tudo bem que o Benfica do Eusébio é um dos maiores times da história do futebol europeu e do futebol português, mas o Real Madrid acaba perdendo, apesar de conquistar sua primeira Copa do Rei no mesmo ano. E em 64 ele volta de novo para a final da Champions League, dessa vez contra o Inter de Milão de Pitti, de Mazzola, que a gente já fez um vídeo aqui sobre a carreira dele, e de Luis Suárez, um grande ídolo do Barcelona e que não é o Luis Suárez da mordidinha, é outro. Ele enfrenta esse Inter de Milão na final e perde por 3-1, perdendo as últimas 2 finais em que participa. E por isso a diretoria do Real pensa que talvez seja a hora de reformular a equipe. E por isso, para a temporada de 65-66, ele deixa quase todas as suas estrelas saírem do clube e mudarem de ambiente, né? E o Gento é uma das poucas pessoas dessa geração de ouro que permanece no clube para a geração que começa a ser conhecida como Madrid. Como Madrid. Como A pegadinha do malandro.
como Madrid e Aie. E essa reformulação que envolvia o Gento e uma chuva de jogadores jovens acabou dando resultado, porque lá em 66 eles chegam novamente à final da Champions, só que dessa vez eles ganham do Partizan Belgrado por 2-1, assim conquistando o Hexa do Real Madrid e o Hexa do Gento, o que transformou ele no jogador que até hoje tem mais títulos na competição, sendo que ele continua bastante intocável. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem 5, mas ninguém realmente conseguiu passar ele, ou pelo menos empatar ele em todo esse tempo de competição. O Francisco Gento ainda ganharia as La Ligas de 67, 68 e 69 e ganharia uma Copa do Rei lá em 1970 e se aposentaria logo depois em 1971. Essa carreira magnífica para o clube dele, além de ter feito ele o maior campeão da história da Champions League, também garantiu alguns outros recordes, como o do jogador que mais jogou finais, sendo 8, o que empata ele com Maldini, o jogador que mais vezes ganhou a La Liga com 12 títulos, um recorde que continua até hoje, e também o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid com 24 troféus, o que transforma ele certamente em um dos maiores ídolos de um dos maiores clubes do mundo. E é aqui que acaba a carreira por clubes do Francisco Gento. Mas você que é batedor de escanteio atento sabe que agora a gente vai para a carreira dele pela seleção. Bom, você deve estar pensando que o jogador mais vitorioso da história da Champions... No, God, please, no! 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 Você deve estar pensando que esse jogador também foi muito vitorioso pela seleção. E mais ou menos, até porque a gente sabe que a geração de ouro mesmo da Espanha só chega lá em 2010, em 2007, em 2012, nessa região de tempo. Então ele acabou não pegando uma fase tão grandiosa assim da seleção. Ele jogou 44 partidas e chegou a disputar as Copas de 62 e de 66. Mas, para não dizer que ele não ganhou nada e que não teve efeito nenhum, o grande destaque da carreira dele com a camiseta da La Fúria é a Eurocopa de 64, quando ele faz o gol decisivo na fase classificatória contra a Irlanda do Norte, o que leva a Espanha para a fase final da competição e leva a Espanha eventualmente a ser campeã da Eurocopa de 64, que é com certeza a maior honraria que ele conseguiu com a camiseta da Espanha. Mas por hoje é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem o seu like aqui embaixo, se inscrevam, ativem o sininho, que tudo isso ajuda demais no nosso trabalho. Até o próximo vídeo, qualidade nada duvidosa e é tudo nosso.